boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 7 de dezembro. A maioria dos ministros do Supremo vota contra a reeleição para a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado. O julgamento é realizado no plenário virtual da Corte e só deve ser concluído na próxima semana. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. O ministro Alexandre de Moraes decide que presidente Jair Bolsonaro não pode abrir mão de depoimento sobre suposta interferência na Polícia Federal. O Supremo decide que lei catarinense que cria cargos jurídicos desvinculados da Procuradoria-Geral do Estado é inconstitucional. Série de reportagens do Jornal da Justiça mostra as mudanças no judiciário que vieram com a pandemia. O Supremo Tribunal Federal tem maioria pela inconstitucionalidade da reeleição nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O julgamento no plenário virtual ainda está aberto e só será finalizado na próxima semana. Até agora, 6 ministros votaram contra a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal na mesma legislatura, contra 5 que se manifestaram a favor, inclusive o relator ministro Gilmar Mendes. No voto, o ministro afirmou que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal devem ter autonomia para decidir as normas das casas e que não podem ter interferência do judiciário. O ministro Gilmar Mendes entendeu que é possível apenas uma reeleição ou recondução do presidente de cada casa. A ação chegou ao Supremo Tribunal Federal a pedido do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, para tentar impedir a possibilidade de reeleição dos dirigentes da Câmara e do Senado. O PTB alega ainda que até mesmo os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal vedam a reeleição, inclusive para o mesmo cargo em legislatura diferente. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, assim como outros 5 ministros, aceitou o pedido do partido para reconhecer a vedação constitucional de recondução às mesas diretoras na mesma legislatura. Segundo Fux, isso só é permitido quando a Câmara dos Deputados é renovada, ou seja, nova legislatura. A votação ainda está aberta no plenário virtual e só vai encerrar na próxima segunda-feira, dia 14, quando deve sair o resultado final. Também no plenário virtual, mas em julgamento já concluído, o Supremo declarou que lei de Santa Catarina que cria cargos jurídicos desvinculados da Procuradoria-Geral do Estado é inconstitucional. A norma catarinense que institui cargos em comissão de assessor jurídico, consultor jurídico e procurador jurídico na administração estadual foi questionada no Supremo pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. Para a ANAP, a medida funcionaria como uma procuradoria paralela do Estado. Por unanimidade, o plenário acompanhou o voto do ministro Marco Aurélio, relator da ação. Para ele, o legislador estadual desrespeitou as regras constitucionais que prevêem a unicidade da advocacia pública. O ministro ressaltou que cabe às procuradorias dos estados e do Distrito Federal exercer de forma exclusiva a representação judicial e a consultoria jurídica dos entes federados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, julgou que o presidente da República não pode desistir previamente de prestar depoimento no inquérito que investiga a suposta interferência na Polícia Federal. Segundo o ministro, a Constituição Federal não permite a desistência de um investigado em instrução criminal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que o presidente da República não pode desistir previamente de prestar depoimento no inquérito que apura suposta interferência política na Polícia Federal. No fim do mês passado, Jair Bolsonaro comunicou ao STF, por meio da Advocacia Geral da União, que havia optado por não prestar o depoimento. Na época, o presidente também pediu o fim das investigações. No entanto, para o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso na Suprema Corte, não cabe a Bolsonaro determinar como será ouvido. Em sua decisão, o ministro disse que não é um investigado que decidirá prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal. Ressaltou ainda que a Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais.
O ministro disse que a forma de interrogatório do presidente da República será definida em decisão do plenário do STF. Moraes negou também o pedido para que os autos fossem encaminhados à Polícia Federal para a elaboração do relatório final. Por fim, o ministro solicitou ao presidente da Corte, o ministro Luiz Fux, que seja marcada uma data para a retomada do julgamento que discute se a manifestação do presidente da República no inquérito será presencial ou por escrito. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, manteve decisão da Justiça de São Paulo que paralisou obras de remodelação de parque público em Santos, litoral do estado. Ao negar recurso do município, Fux afirmou que a suspensão provisória do projeto não representa risco potencial à ordem e à economia públicas, já que há dúvida sobre a regularidade do licenciamento ambiental da obra. E na manhã de hoje, 8 pessoas foram presas em Ribeirão Preto, também em São Paulo, acusadas de fraudarem o Programa de Integração Social, o PIS, e o Seguro Defeso, que é pago a pescadores artesanais. As investigações começaram depois que um dos membros da quadrilha foi preso no momento em que sacava o dinheiro irregular. Ao todo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal apuraram que 8 pessoas faziam parte do esquema e juntas desviaram mais de R$150 mil. Por determinação da 2ª Vara Federal em Ribeirão Preto, São Paulo, hoje foram cumpridos 10 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. Além disso, também foi decretado o sequestro dos bens dos envolvidos para garantir o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos. Até agora, um dos envolvidos fugiu e outro ainda não foi localizado. Os acusados vão responder pelos crimes de falsificação de documento público, associação criminosa e estelionato. Somadas, as penas ultrapassam 10 anos de reclusão. Filho de militar temporário reformado por invalidez garante na Justiça o direito de se matricular em colégio militar. Para a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o aluno tem direito à matrícula no Colégio Militar, independentemente de passar pelo processo seletivo, porque o regulamento dos colégios garante vaga ao dependente de militar de carreira ou da reserva remunerada em casos de invalidez. O pai do estudante foi reformado após ser considerado de forma definitiva incapaz para o Exército Brasileiro, passando a integrar a reserva remunerada por invalidez. O colegiado ressaltou que a legislação apenas diferencia os militares de carreira dos temporários quando estão na ativa e não no caso dos inativos. E no próximo bloco, em evento da Escola Judiciária Eleitoral, o presidente do TSE destaca a participação expressiva da população nas eleições municipais. Depois do intervalo. A Constituição Federal de 1988 é importante, pois retoma um modelo político-jurídico focado na democracia e nos pressupostos de liberdade e igualdade, que também fundamenta o Estado democrático de direito e os anseios do povo brasileiro. A Carta Magna é fundamental à organização e à implementação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, representando assim um grande avanço rumo à consecução dos direitos sociais do Estado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral participou hoje de um seminário organizado pela Escola Judiciária Eleitoral do TSE. No encontro virtual, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou a participação expressiva dos eleitores no pleito municipal. Falou também sobre a importância do voto obrigatório no Brasil. Ao longo do dia foram 5 painéis: fake news e desinformação, fim das coligações proporcionais, registro de candidaturas e resultado eleitoral, propaganda eleitoral e atos de campanha nas eleições municipais, eleição de mulheres, pessoas negras, trans, com deficiência e indígenas e violência política nas eleições. Transmitida ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, a conferência foi voltada para servidores da Justiça Eleitoral, do Ministério Público, advogados e estudantes interessados em direito eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes abriu o encontro. À tarde, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, diretor da Escola Judiciária, também participou, assim como o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Tivemos no primeiro turno 23% de abstenção e no segundo turno 29% de abstenção. Em situação totalmente normal, isso talvez fosse motivo de queixa, mas em meio a uma pandemia com mais de 170 mil mortos e as pessoas compreensivelmente assustadas, nós consideramos
que foi um comparecimento bastante expressivo. Acho que no momento nós ainda precisamos do voto obrigatório para evitar que se deslegitime a democracia brasileira por uma abstenção muito grande e também porque nos países de voto facultativo você tem um certo incentivo aos extremos. Os moderados é que geralmente não votam, os radicais não deixam de votar. E nós estamos precisando muito no Brasil de moderação. A Volkswagen do Brasil vai ter que pagar como jornada extraordinária os minutos diários destinados ao lanche de um reparador de carrocerias. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho segue o entendimento de que as variações de horário do registro de ponto que ultrapassem o limite máximo de 10 minutos diário devem ser consideradas como tempo à disposição do empregador. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região entendeu que a Volkswagen desconsiderava os minutos registrados nos cartões de ponto que antecediam e sucediam a jornada de trabalho. O TRT, no Paraná, no entanto, condenou a empresa ao pagamento dos minutos excedentes da jornada normal, como horas extraordinárias, com exceção dos minutos destinados ao lanche. O entendimento foi de que este período não constitui tempo à disposição da empregadora. O relator do recurso de revista do reparador na 7ª turma do TST, ministro Evandro Valadão, explicou que, de acordo com a súmula 366, se ultrapassado o limite de 10 minutos diários nas variações do horário do registro de ponto, todo o período excedente deve ser considerado como tempo à disposição da empresa, independentemente das atividades desenvolvidas pelo empregado nesse tempo residual, como troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, entre outros. Segundo ele, o pressuposto fático relativo ao trabalho efetivo nos minutos residuais não é obstáculo ao pagamento das horas extras. A decisão foi unânime. Os ministros da 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça substituíram a taxa de juros fixada em processo julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A 3ª turma do STJ aplicou a taxa básica de juros da economia, a Selic, em uma obrigação de fazer convertida em perdas e danos, reformando a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, que havia fixado taxa de 1% ao mês, como prevê o artigo 161 do Código Tributário Nacional. A decisão unânime dos ministros foi baseada no artigo 406 do Código Civil. Ele prevê que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou forem sem taxa estipulada, ou ainda quando se originarem de uma determinação legal, devem ser fixados de acordo com a taxa que estiver em vigor para o atraso de pagamento de impostos à Fazenda Nacional. Na decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, o colegiado levou em conta a conclusão da primeira jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal, que considerou a utilização da Selic como índice de apuração de juros legais juridicamente insegura e não operacional. No STJ, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do processo, votou pela reforma da decisão do Tribunal Estadual. De acordo com o magistrado, a decisão anterior contraria a jurisprudência do STJ, que, sob o rito dos recursos especiais e repetitivos, definiu que a taxa de juros prevista no Código Civil é a Selic. A turma seguiu o voto do relator. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que a Universidade Federal do Maranhão suspenda as provas presenciais do concurso para a vaga de professor substituto de engenharia. Os testes estão marcados para esta semana. Ao entrar com pedido de liminar para suspender as provas presenciais na Universidade Federal do Maranhão, o MPF argumentou que, em época de pandemia, esse tipo de processo seletivo vai desfavorecer os candidatos que estão em período de isolamento, principalmente quem é do grupo de risco. Ainda de acordo com a ação, não há necessidade de promover esse tipo de aglomeração, já que existem outros meios tecnológicos para aplicar os testes. As provas para a escolha do professor substituto de engenharia estão marcadas entre os dias 9 e 11 de dezembro. E agora uma notícia triste. Faleceu neste domingo, dia 6 de dezembro, o ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, Aldo da Silva Fagundes. Ele foi nomeado ministro do STM em 1986, permanecendo até 2001, ano em que presidiu a corte, sendo o primeiro civil a ocupar o cargo. Ele deixa 4 filhos. E veja a seguir, primeira reportagem de série sobre as mudanças no judiciário por causa da pandemia, fala sobre plenário virtual e videoconferências. Voltamos já. A
Constituição é o principal instrumento legal da sociedade, né? Ela é a grande responsável pela efetivação das normas e os efeitos destas normas na sociedade. É a proteção do Estado democrático. É ela quem proporciona igualdade da lei e justiça para os cidadãos na mesma medida e sem qualquer distinção. O Conselho Nacional de Justiça publicou estudo inédito sobre varas e alternativas penais. O documento mostra os diferentes tipos de penas e formas de aplicação e ainda chama atenção para a necessidade de criação de varas especializadas em cidades no interior do Brasil. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que o número de pessoas vivendo atrás das grades triplicou em 16 anos. São mais de 770 mil presos em todo o país. 33% são presos provisórios, que ainda aguardam sentença. A questão é tão séria que em setembro de 2015 foi matéria do julgamento de uma ação ajuizada pelo PSOL. O partido apresentou uma série de problemas dentro dos presídios e pediu o reconhecimento de violação generalizada e sistêmica de direitos fundamentais com aplicação de medidas emergenciais. A maioria do colegiado do STF julgou cabível a ação e determinou que todos os tribunais do país implantassem num prazo de 90 dias audiências de custódia e que a União liberasse imediatamente as verbas do Fundo Penitenciário Nacional. A partir dessa decisão e considerando dados do Departamento Penitenciário Nacional, que aponta um aumento acelerado da taxa de encarceramento, em 2019, o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução instituindo a adoção de penas alternativas. A medida busca formas de substituir a privação de liberdade e amenizar a superlotação dos presídios. A resolução também estipula que os tribunais devem elaborar um modelo de gestão para acompanhamento dessas alternativas penais. Por isso, o CNJ fez um estudo inédito no Brasil, que traça o perfil e a rotina das varas especializadas em alternativas penais. O levantamento mostra que em todo o país, apenas 15 tribunais de justiça dispõem de uma vara especializada em alternativas penais. O estudo também traz o detalhamento técnico do modo como aplicam os diferentes tipos de alternativas penais. Agora, o desafio do CNJ é estimular a estruturação de novas varas nas cidades do interior do Brasil. Com a estruturação das varas especializadas e das centrais integradas de alternativas penais, tanto os magistrados têm maior confiança para aplicar, quanto nós vencemos um sentimento ainda existente na sociedade de que as alternativas penais são sinônimo de impunidade. Nesta semana, o Jornal da Justiça vai mostrar em detalhes as mudanças no judiciário que vieram a partir da pandemia. Nesta primeira reportagem, você vai ver que o plenário virtual e as videoconferências, mais do que importantes, são necessários para garantir que o trabalho da Justiça não pare, mesmo diante das dificuldades. Audiência em que as partes ficavam frente a frente, sessões e julgamentos com o plenário lotado. Pois é, até março era assim, mas a pandemia mudou tudo. A necessidade de distanciamento social suspendeu os atendimentos presenciais nos órgãos do Poder Judiciário, mas o trabalho não parou. A ideia do judiciário é que ele esteja sempre funcionando para quê? Para dar guarida, para dar cuidado, para tornar possível uma pacificação social, ou seja, que a sociedade se sinta acolhida em seus pleitos. O momento de crise no mundo todo levou o judiciário brasileiro a pensar em alternativas, criar novas soluções e a aprimorar procedimentos que já existiam. Com o apoio de ferramentas digitais e da tecnologia da informação, ministros, juízes e servidores passaram a trabalhar em casa.
Os atendimentos passaram a ser remotos e a comunicação de atos feitas eletronicamente. Audiências e até sessões plenárias, como essa aqui do Supremo Tribunal Federal, são realizadas com a ajuda da internet. Para se ter uma ideia da prestação jurisdicional durante o trabalho remoto, só no STF, entre os dias 12 de março e 24 de novembro, foram recebidos quase 56 mil processos, mais de 60 mil ações foram baixadas. O período ainda registrou mais de 59 mil decisões monocráticas, 13.532 decisões colegiadas e 17.138 despachos. Mas o que acabou se popularizando mesmo foi a videoconferência, que já era regulamentada no âmbito do Poder Judiciário há mais de 10 anos. A prática foi adotada pelos tribunais superiores. Os ministros se conectam por meio de um aplicativo e conseguem conversar por vídeo em tempo real. No Supremo, desde o dia 14 de abril, todas as sessões, inclusive as das turmas, são realizadas por videoconferência. Elas são transmitidas em tempo real no canal do STF no YouTube. O que também contribuiu para que o judiciário não parasse nos últimos meses foi a digitalização. A lei do processo eletrônico é de 2006. Desde 2011, alguns tribunais só recebem novos processos de forma eletrônica. De acordo com o levantamento Justiça em número 2020, o ano de 2019 acentuou a tendência de virtualização da justiça. De cada 10 novas ações judiciais, 9 começaram a tramitar por meio digital. A pandemia impôs ao Poder Judiciário um novo momento, um momento de conversão dos processos físicos para os processos digitais. E muito alinhado com essa nova perspectiva, o Conselho Nacional de Justiça criou o Juízo 100% Digital, um projeto do ministro Luiz Fux, que transforma todos aqueles atos processuais físicos em atos digitais, gerando mais celeridade ao processo brasileiro. A pandemia também consolidou o plenário virtual que existia já há 13 anos. O espaço virtual de julgamentos do STF funciona 24 horas. O envio de arquivo de sustentação oral para as sessões virtuais é feito por meio do sistema de peticionamento eletrônico do tribunal. Em março, foi aprovada a emenda que prevê que todos os processos da competência do STF poderão ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou eletrônico, observadas as competências das turmas ou do plenário. Qualquer pessoa pode consultar, fica tudo disponível no portal do STF. As sessões virtuais são realizadas semanalmente. O relator lança no sistema ementa, relatório e voto, e os demais ministros têm um prazo para se manifestar. Outros tribunais, inclusive estaduais, também adotam o sistema. Os métodos digitais, tecnológicos, a inteligência artificial, com reconhecimento de precedentes e muitas outras ferramentas digitais serão responsáveis pela aceleração do tempo de processo e entrega para a sociedade da prestação jurisdicional que ela tanto espera. Adaptações que devem acontecer, já que o chamado novo normal, o cenário pós-pandemia, promete ser bem diferente também para o judiciário. Tudo mudará. Por quê? Nossas estruturas físicas não serão mais as mesmas dos tamanhos que são. Diminuirão. Ocorrerá teletrabalho. As pessoas não mais desejarão comparecer aos fóruns físicos. Os recursos humanos também não precisarão crescer na mesma velocidade. E o próprio paradigma jurídico modificará. Afinal de contas, a territorialidade modificará. E aí nós teremos o desafio de um juiz podendo atuar num estado todo, ou até mesmo no Brasil inteiro. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.